quais são os principais hormônios que a gente estimula quando a gente quer entrar em trabalho de parto. Quando a gente fala de parto, a gente tem 2 hormônios que são o rei e a rainha do parto, que são a prostaglandina e a ocitocina, que todo mundo já deve ter escutado falar muito. Inclusive, tem aí a ocitocina sintética, o famoso sorinho, que muitas mulheres recebem no SUS. Não são explicadas o que é esse sorinho, tá, gente? Esse sorinho aí é a ocitocina, que é para fazer com que a gestante tenha ritmo de contração. A prostaglandina é o hormônio que age no colo uterino, tá? Que faz com que aquele colo uterino, tanto ele apague quanto ele dilate, tá? A gente está falando de amadurecimento do colo uterino. Porque, gente, quando a gente fala de parto, a gente tem que olhar várias coisas. Tem do ponto de vista materno, o que é que precisa acontecer para um parto ir até o fim. Do ponto de vista fetal também tem tudo que deve acontecer para o parto ir até o fim, tá bom? A prostaglandina age a nível de colo uterino. Então, esse colo uterino, a gente sabe que quanto maior a idade gestacional, mais receptores de prostaglandina tem. Por que que muitos métodos de indução com prostaglandina fazem a mulher ficar frustrada? Porque, por mais que você coloque ali coisas muito ricas em prostaglandina, como é o caso da prímula, como é o caso do sêmen, porque a gente vai falar, vou falar um pouco mais sobre isso. Se o colo uterino da mulher não tem os receptores, não vai rolar. Por isso também, tá, gente? Lá na indução do hospital, algumas mulheres precisam de um comprimido para poder fazer tudo até o fim. Parece que a coisa engata. Outras precisam de 4 comprimidos, ou seja, uma precisa de um comprimido vai ser colocado na primeira hora, outra precisa de 24 horas para poder chegar no mesmo lugar, tá? Depende muito dos receptores, tá? E aí se fala da questão da alimentação, da gente reduzir a ingesta de carboidrato a partir de 34 semanas, porque a gente sabe que isso age a nível de colo uterino, tá bom? De receptores. E aí, já linkando, a gente tem a questão das tâmaras, tá? Que também age a nível das prostaglandinas, tá? As tâmaras estão ligadas a um parto mais rápido, porque prepara o colo uterino para que ele dilate mais rápido, tá? Então, esse colo, que é um músculo mais duro, é como se ele ficasse mais amolecido, mais propício a reagir aos estímulos das contrações, tá bom, gente? E a ocitocina é o hormônio que promove as contrações, é o do endurecimento da barriga, aquela contração mais forte. E esse hormônio, ele está intimamente ligado ao amor, ao namorar, né? É o hormônio da entrega, do beijo, do prazer, de tudo que faz com que a gente se sinta confortável, tá bom? Então, são esses 2 hormônios que estão mais presentes no parto, tá bom? Então, a gente tem a tâmara, o óleo de prima e a questão do esperma masculino, né? Claro, esperma, tá? Foi redundante. Mas, enfim, da mesma forma que quando a mulher ela está ovulando, e aí a gente tem um homem que ejacula lá dentro, e isso tudo faz com que o colo fique mais receptivo à passagem do sêmen, né? Para poder fazer essa fecundação. Da mesma forma, no final da gestação, isso também acontece. Fazer. Estou proibida de falar essa palavra, como é que faz? Bom, enfim, namorar, chegar lá, é algo que é muito estimulado no final da gestação, porque tem não só essa questão de melhorar as condições do colo uterino para que esse trabalho de parto seja melhor, como também a questão do orgasmo, e aí a gente volta para a ocitocina. Eu vou falar para vocês da ocitocina, mas eu preciso explicar para vocês que a ocitocina é um hormônio muito, muito, muito tímido. Qualquer coisa inibe a sua liberação. Por isso que a gente fala em ficar em casa o máximo possível, de você estar mais relaxado possível. Ela faz com que a gestante está ali na sua cama, no seu banheiro, ela está no seu ambiente que é mais natural, e isso ajuda muito a gente a manter esses níveis de ocitocina mais altos. A ocitocina é um hormônio que é estimulado pela luz, por barulhos, por sons que amedrontem a gente, tá? Então, é um hormônio extremamente inibido. Tudo que eu falo assim, tudo que é broxante lá na hora do vamos ver, também é broxante na hora do trabalho de parto, porque inclusive os hormônios são os mesmos, tá? Então a mulher precisa estar tranquila, nós somos mamíferas, todas as mamíferas precisam da ocitocina para entrar em trabalho de parto. Por que a maior parte dos trabalhos de parto acontece de madrugada? Porque é o horário que está mais silêncio, então na natureza a mamífera está mais ligada na questão dos predadores, do que pode ser perigoso para ela, então ela consegue estar mais concentrada, ela consegue estar mais relaxada, ela procura um lugar mais quentinho, mais escuro e onde ela vai se sentir mais segura para que isso aconteça. E a outra coisa é que liberar a adrenalina significa que a gente está inibindo a ocitocina, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a mulher está estressada, ela não vai liberar ocitocina. Cortisol, adrenalina, são hormônios que são hormônios de fuga, tá? Que a gente vai ficar ligada, pupila dilatada, os músculos prontos para fuga. A ocitocina é o oposto disso. Então, a gente precisa que a gestante esteja muito relaxada,
que ela esteja muito entregue, muito sem medo de ter o bebê dela ali. Por isso que tem mulheres que é muito doidas, que ficam em casa há muito tempo, que não entram em trabalho de parto, tá difícil, tá difícil. Quando ela chega no hospital, aí ela se sente insegura, ela fala, aqui meu bebê vai nascer seguro. Aí começa a engrenar o trabalho de parto, porque quem manda disso tudo é a cabeça. A gente fala muito que o trabalho de parto, o parto acontece entre as orelhas, que é na cabeça da mulher, na cabeça da gestante, porque é onde ela se sente segura. E o contrário também acontece. Às vezes a gente está em casa, tá tudo acontecendo muito bem, muito organizado, a gente fica, nossa, que contrações bonitinhas, sincronizadas, e aí chega no hospital, aí vão funcionar a veia, vão perguntar à mulher onde ela mora, qual é o endereço, um monte de coisa, a gente vai desconectar essa mulher do cérebro primitivo dela de mamífera, e aí isso vai também fazer com que essas contrações elas fiquem oscilando, elas fiquem mais perturbadas, digamos assim. Por isso que a gente fala muito, e aí coloca no plano de parto também, sobre essa questão de manter o silêncio, ou ouvir uma música que seja prazerosa para a mulher, de manter penumbra, se a mulher gostar. Então, tudo isso que a gente fala não é regra, tá, gente? Tem pessoas que preferem claridade, tem pessoas que preferem escuridão, tem pessoas que preferem o silêncio, tem mulheres que preferem que tenha a música gostosa, tem mulheres que não se sentem inibidas com pessoas ali na sala transitando e ela tá nua. Tem mulheres que se sentem extremamente incomodadas, tá? Então a gente tem que oferecer a ela o conforto, porque isso faz com que ela consiga liberar os hormônios que são necessários para que o trabalho de parto dela progrida, tá bom? E a ocitocina é aquela coisa maravilhosa que eu fico aqui batendo o tempo todo aqui no meu Instagram, no meu canal do YouTube, que é o hormônio da mulher estar tranquila, a gente precisa de calor, então a gente precisa da manutenção do corpo mais quente, tá? Então a gente precisa colocar as coisas de fora, dormir de uma forma confortável, os pés sempre aquecidos, tá? Então, apesar de ser um hormônio muito tímido, também é um hormônio que a gente consegue entender como ele funciona, porque afinal de contas a gente sabe o que dá prazer pra gente ou não, tá bom? É tudo que estimula a liberação da ocitocina, tá bom? Então, tudo que é quente, chá, escada-pé, banho quente, alimentos termogênicos também. Aqueles que são mais apimentados, aquelas comidas, né, que a gente fica suando, digamos assim, comida mexicana, comida baiana, evitar comidas frias, tá? Comida japonesa no final, só se for uma coisa que a gente tá querendo muito, tá? Mas raízes de manhã, é muito interessante que a gente coma muitas raízes, batata doce, aipim, inhame, tudo isso é muito bom, né? Faz muito bem para, em termos da gestante, poder liberar ocitocina. Todos os tipos de alimento, então eu sempre falo assim, bota o gengibre no suco, né? A galera que gosta de fazer maratona, a galera que tá aí na questão dos termogênicos conhece muito bem todas essas coisas que fazem com que o nosso corpo fique aquecido. Isso também ajuda muito a liberação, tá, gente, da ocitocina.